Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz, querido signo de Gêmeos, Sol e Ascendente em Gêmeos, bônus de Lua Nova e feliz Dia das Mães. Hoje é dia 10 de maio de 2026, segundo domingo de maio, Dia das Mães, comemorado no Brasil. Nem todos os países se comemoram o Dia das Mães hoje. Aliás, no Paraguai, aqui nosso vizinho, que eu moro na fronteira, se comemora no dia 15 de maio. Especificamente dia 15, não é no domingo. No Líbano, o Dia das Mães já passou, foi no dia 21 de março, primeiro dia de Áries. Também não sei qual é a origem do Dia das Mães no Líbano, ser especificamente no dia 21 de março. Então nós vamos começar essa leitura. Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos. Mensagem para as maiores mães do planeta Terra. O signo de Gêmeos, as mães do signo de Gêmeos são mães multitask. Aqui na frequência de Gêmeos, uma está forte e poderosa como se fosse a Diana da mitologia grega e a outra está super grávida como se estivesse grávida de Gêmeos, na frequência de Gêmeos. A mãe de Gêmeos é a mãe que mais se sente empoderada durante a gravidez de 9 meses. A mãe de Gêmeos talvez seja a mãe que mais se sente bem durante a gravidez de 9 meses e talvez seja a mãe que mais aprecia e valoriza a presença de outro ser dentro da barriga dela, se sentindo mais empoderada. Ao contrário de outras mães que sofrem muito na gravidez, passam mal, rejeitam a gravidez, de tanto passar mal, chega no final, elas estão exaustas, frustradas. O signo de Gêmeos talvez seja o único signo que energeticamente se sente completo, feliz e não se sente incomodado com a presença da gravidez. Esse poder que Gêmeos tem durante a gravidez é o mais poderoso amor incondicional que existe na nossa galáxia da Via Láctea. Para você entender o que eu estou explicando, só se você fosse do signo de Gêmeos ou ascendente ou Vênus em Gêmeos. Sol, Lua, ascendente Vênus em Gêmeos são as pessoas que entenderiam, passariam pela experiência e confirmariam. Se você quiser, confirma aqui no comentário como que você se sentiu durante a gravidez, se você se sentiu empoderada ou não. E quantas gravidez você já teve? O signo de Gêmeos, ele tem reputação de ser mãe de vários. Mas se você só teve uma gravidez, também cada um tem o seu motivo, as suas razões. Mas você tem capacidade de ser mãe de meia dúzia. É aquela mãe, super mãe, e a mais santa católica, na minha opinião, foi Santa Rita, que foi mãe de Gêmeos. Infelizmente, ela não queria ter se casado, mas durante sua gravidez ela se sentiu completamente abençoada. Só que a tragédia de seus filhos não tem absolutamente nada a ver com a missão dela no planeta Terra. O egoísmo dos filhos dela, que foram herança do pai, em duelarem e se matarem na frente da igreja,
foi a maior decepção de Santa Rita. Mas ela tinha consciência limpa porque ela não pediu para casar, ela foi forçada a casar. Mas durante sua gestação, ela se sentiu abençoada. No Diário de Santa Rita, ela diz que ela já sabia, ela já sentia o destino de seus filhos, mas durante sua gestação ela estava abençoada. A mãe mais caridosa, a mãe que não queria ser mãe, mas foi mãe com o maior amor incondicional, já sabendo, já pressentindo o destino de seus filhos. Virgem Maria também foi mãe, sem querer ser mãe, sem ter se casado, sem ter pedido, ela foi escolhida. Passou sua gestação, ela sofreu, ela não era do signo de Gêmeos, como Maria sofreu. Se vocês lerem os capítulos de Maria sofrendo no Alcorão, porque tem detalhes no Alcorão que foram deletados da Bíblia. Esses mesmos detalhes também são encontrados na Bíblia etiopiana. Mas na Bíblia oficial tradicional, detalhes do sofrimento de Maria foram deletados. Como ela sofreu. E ela teve Jesus debaixo de uma palmeira, não foi debaixo de um pinheiro. Agora, quando os 3 reis magos encontraram o menino Jesus, ele estava assim na manjedoura, no estábulo, e já tinha mais de 1 ano de idade. E sim, através da estrela, gratidão, mentores. Vamos ao tarô. Sem mais retardos. Já está embaralhado. Eu não embaralho nada invertido. 78 cartas. Mais uma vez na frente de vocês, vamos cortar. Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos para o mês de maio de 2026. Feliz Dia das Mães, bônus de Lua Nova, que vai cair no dia 16 de maio em Touro. E esse bônus tem duração até o final de maio. Para quem ainda não fez aniversário, aqui nós temos a carta que eu chamo no meu canal de ser oficial, Arcano Menor de Energia, que sai para Gêmeos, só que essa carta não é Gêmeos. O 5 de Espadas, um arcano menor, que representa os signos mutáveis, o 5, 6 e 7. Signos mutáveis seria... Perdão, os signos fixos, que seria... O signo fixo seria Aquário. Só que essa carta, unanimamente, o 5 de Espadas, nas minhas leituras, há 7 anos fazendo o tarô. Esse canal ele começou em 2008. Mas há 7 anos, 7, 8 anos, que eu faço o tarô, eu comecei o tarô, vamos calcular. O canal foi inaugurado em 2008 e eu falava muito sobre o futuro e a interação e introdução alienígena quando o ser humano estiver mais evoluído, porque os alienígenas não são mais espiritualizados que os seres humanos. A maioria são mais atualizados e de maior
conquistas tecnológicas e medicinais, porém a espiritualidade no universo, ela não mede a tecnologia, ela mede o espírito. E quando os alienígenas... Por que eu tô falando disso? Eu não sei, mas eu tô pegando a carta e tô falando para vocês o que eu tô vendo na visão, que é para falar para vocês. Se vê essa história na visão, eu já entendo que os mentores e os guias querem que eu conte um pouquinho para vocês, daí vocês tiram as conclusões e presta atenção no que eu tô falando aqui, porque é importante para vocês sempre se prepararem, porque as conversas nessa mesa radiônica esterilizada, porque nós não trabalhamos com energias inferiores, somente com as superiores. Quando abre um assunto aqui, é para você prestar atenção, tirar suas conclusões e se preparar. Talvez vai te preparar para te desviar do perigo, ou talvez vai te ajudar como estratégia de luta nesta guerra da vida, porque o 5 de espadas é uma grande vitória contra os seus inimigos, deixando todos de queixo caído, todos sangrando. Infelizmente, essa carta ela é terrível, mas ela só sai para Gêmeos, e ela não é Gêmeos. Ela é um arcano menor de Aquário, e Aquário nunca tira 5 de espadas. Quando essa carta agora, nesse momento, ela virou, se você está se perguntando, tia Sô, vai ver que é a senhora que chama essa carta. Eu, de jeito nenhum. Eu não sou fã dessa carta. Mas é impossível não reconhecer e perceber e admitir que ela só sai para o signo de Gêmeos. Mas tia Sô, se ela não disse que a senhora é ascendente Júpiter em Gêmeos, então sai para a senhora. É verdade. Isto é verdade. Só que enquanto eu embaralho as cartas, a minha energia é contra a guerra, porque eu sou contra a guerra. Eu não sou hipócrita, eu sou contra o aborto e contra as guerras, porque matar em guerra também é contra as leis universais do discernimento. Eu não sou hipócrita. Eu não gosto dessa carta, mas ela só sai para Gêmeos, para confirmar e afirmar que, infelizmente, você tem mais uma luta à frente que você vai vencer e vai deixar os inimigos caídos, e os inimigos te odeiam. A cada luta que você vence, você cria mais inimigos no mundo. Mesmo você tendo razão. Às vezes você não tem razão. Eu não vou dizer que todo mundo que é representado por os 5 de espadas que está vencendo tem razão. Os inimigos dos 5 de espadas às vezes são as boas pessoas. Vai saber. Então nós estamos falando de uma energia que está indicando que à sua frente você tem mais uma batalha vencida. Não sei se você vai vencer essa guerra, mas aqui está indicando que você tem mais uma batalha vencida. E sobre os alienígenas, tenho certeza que o alienígena... Existem civilizações e civilizações. Algumas são passivas, como eu, e da evolução da religião ou da espiritualidade ou da civilização passiva, dessa evolução saem seres passivos, pregando a passividade e a paz no universo. Mas tem outros seres alienígenas que no passado, da ignorância deles, do cultural, eles eram das guerras aqui do mundo, do planeta Terra, faziam arma nuclear, faziam metralhadora, faziam tanque de guerra, faziam exércitos para matar, na desculpa que precisava de guerra. É tudo uma desculpa, um business. Então, a evolução desse povinho aqui, do cultural ignorante da guerra, o que eles acontecem com ele na evolução dos alienígenas? Se tornam nos alienígenas
mercenários. Se você já assistiu o Alien, não tem aquele alienígena que tem o ácido que solta pela boca e que mata tudo e mata todos? E mata até a si mesmo, ele é canibal também? O passado desse alienígena do Alien era um exército, uma guerra, um tanque, uma metralhadora. E a evolução dele é aquela coisa, aquele ácido que solta pela boca. É a evolução daquele que carrega isso dentro de si. Ele vai evoluir e vai ficando pior. Agora, aqueles alienígenas bonzinhos, que abduziram vários, só para estudar a aura da pessoa, encontrar Cristo, porque eles estão na luta de reencontrar a espiritualidade que foi esquecida. Cada civilização tem seus problemas. Você não tem a ilusão que um alienígena vai te ensinar melhor do que o vosso espírito, quem é Deus. Porque eles estão na mesma conquista de encontrar a verdade que foi esquecida ou que está desconectada, talvez por erro deles em tecnologias, talvez a tecnologia desses passivos matou a glândula pineal, que era o que funcionava para se conectarem com o espiritual. Talvez os alienígenas, os bonzinhos, aqueles que abduziram vários para estudar, todos esses abduzidos voltaram, ninguém foi assassinado. Eles foram estudados e voltaram. Ah, mas eles passaram dor. Uai! Os biólogos aqui do Brasil e dos Estados Unidos e da Europa, eles pegam um bichinho e botam uma cola em cima do bichinho, botam uma máquina e manda o bichinho nadar, e manda o bichinho voar, e manda o bichinho correr na floresta. Você acha que essa cola e essa máquina não está incomodando o bichinho, ou a coleira não está incomodando o bichinho? Então existe um incômodo que o biólogo causa no bichinho para estudar o bichinho, para salvar o bichinho. E é isso que aconteceu com esses abduzidos, que todos voltaram, ninguém morreu de abdução. Você pode ter certeza, ai, eu fui abduzido, eu não sei o que, mas você está vivo para contar a história. Por que eles te deixaram vivo? Eles não quiseram te matar. A intenção não foi te matar. A intenção foi encontrar uma solução ao espírito e estudar a sua aura, que era tão linda e maravilhosa, e a aura que brilha mais é a aura de quem tem a glândula pineal bem latente. Veja que na década de 50, de 60, antes de ser introduzido a soda, existiam milhões de casos de abdução. A aura era mais latente. Depois que o ser humano foi introduzido na década de 60, quando começou o refrigerante, no começo da década de 60, a aura foi desidratando. Daí você adiciona refrigerante com açúcar, com glúten e com a perda de fonte de vitamina que o solo da agricultura perdeu. Então a glândula pineal ela foi desidratando. E se a pessoa não tem aura latente, eles não abduzem. Foi diminuindo, as abduções foram diminuindo. Hoje, em 2026, nós estamos em 2026, as abduções são praticamente inexistentes. Não sobrou mais ninguém com aura brilhante o suficiente, porque eles enxergam com a visão dos olhos deles as pessoas brilhando, eles conseguem enxergar as auras. Então, as mais maravilhosas, eles pegaram para estudar, para ver se encontrava a solução para se reconectarem com Cristo. Isso que eu estou contando para vocês, eu nunca tive coragem de contar a ninguém. Porque quando eu comecei a introduzir, eu falei, eu vou contar para eles, mas eles não podem ter uma mente fechada, porque senão
eu vou ser taxada de louca e de mentirosa. E foi isso que aconteceu. Vocês não estavam preparados para ouvir em 2008, quando eu postei o primeiro vídeo do canal. As críticas que eu recebi, eu falei, ah, não. Daqui uns 20 anos, eles vão estar preparados para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, de 2008, agora nós estamos em 2026, vocês começaram a estar preparados ao que eu tenho a dizer por causa da abertura do assunto oficialmente pelo governo americano, que negou, que eles mentiram desde Roswell, da cidade do México, onde eles capturaram a nave, que eles criaram a Área 51. A Área 51 realmente existe no Arizona. Depois tem presidente que fala que tem presidente que fala que não tem. O Trump falou que nunca viu, não sei o que. Tem. Mas não se iluda que o alienígena vem para salvar a humanidade. E não se iluda que o alienígena é tudo bonzinho. O alienígena que vem do passado das guerras, ditadores, militantes, genocidas, eles se tornam ainda pior. Então aquele vídeo, a série do Star Wars, da Guerra nas Estrelas, onde tem o Darth Vader de preto com o seu exército e o poder mental dele aumentou, mas ele sendo um canalha, de repente se tornou canalha porque dentro de si mesmo ele era covarde. Ele não nasceu daquele jeito, ele nasceu uma pessoa neutra. Mas em sua covardia e egoísmo ele se tornou naquilo. E depois, quando a morte se aproximou, ele voltou a ter o arrependimento e saber e reconhecer que ele estava errado, mas aí era tarde demais, no final do propósito dele. E daí vem o descendente dele, que causa a mesma coisa. Herança genética do avô. Herança genética ou espiritual? Então, a evolução do espírito daquele que no passado era genocida, ditador, corrupto, mafioso, assassino, aquele que era assassino no passado, a evolução dele vai ser um Darth Vader, psicopata, aquele que tem poder, que manda e desmanda quem vai, quem não vai, quem fica e quem sai, quem entra. Então, a evolução do espírito. E daí o que acontece com a evolução do cérebro versus espírito? Esses que têm a glândula pineal desconectada, os passivos, durante todos esses anos eles estão tentando encontrar essa reconexão porque eles sabem que ela existe. Eles sabem que ela existe, eles estão vendo na nossa aura, eles estão vendo os milagres, eles estão vendo. Eles conseguem enxergar o que a gente não enxerga, o invisível, o espiritual. Eles conseguem enxergar, muitas vezes, espíritos passando. Eles conseguem enxergar essas duas dimensões, mas por que eles não conseguem sentir mais? E aí foi a história dos híbridos tentando reconectar a passividade maravilhosa que eles têm com o espiritual. Essas lutas, aqui você novamente derrota o seu inimigo, mas eu vos peço, se você é time Angelina Jolie, lute para terminar a violência. Se você é time genocida, desista, porque a evolução, a sua evolução, só vai causar insatisfação. O Darth Vader nunca ficou satisfeito na vida. Ele nunca teve alegria na vida.
A satisfação que ele sentiu na juventude quando ele conheceu a princesa morreu no dia que ele se entregou ao ditatorismo e ao mal. Ao diabo. Chame o mal como você quiser, diabo, Harry Potter. Mas tia Sou, o Harry Potter é do mal? Lógico que sim. O Harry Potter foi um personagem, a exceção daquele livro, e ele foi salvo porque os pais do Harry Potter se converteram, está escrito lá no capítulo. E a luz divina de Deus foi o que protegeu o Harry Potter, porque senão ele não teria escapado pela morte do maléfico, porque é um maléfico matando outros maléficos. E a história de Harry Potter ensinou a muitos naquele livro, os professores e alguns alunos, que a luz divina do Criador é mais forte, é o maior poder universal. Pela história dos pais do Harry Potter, dentro daquele colégio maldito, se dividiram em 2 grupos, os da luz e os das trevas. Porque antes da história do Harry Potter, aquela escola maldita era de um grupo só. Eles faziam parte do mesmo grupo, das trevas. Porque eles fazem parte das trevas. Não existe bruxaria de Deus, não existe manipulação de Deus. Existe o livre-arbítrio e o poder que você tem dentro de você, de física quântica, da lei da atração, dos chakras, do alinhamento, do 8º chakra Sofia, da ativação da pedra esmeralda energética que lhe dá o poder de 9 dimensões. Tudo isso vem de Deus, do universo. Não vem de manipulação usada pelos elementos da Terra para manipular o amor, manipular o trabalho, manipular as pessoas, manipular tudo. Então presta atenção nessa carta, porque ela está te dando a vitória. Tenha consciência para ter uma vitória que respeita ao mesmo tempo os discernimentos, segue Jesus, o que Jesus faria. Presta atenção para você não se perder. Não seja hipócrita contra o aborto, defendendo guerras e matanças. Se você é contra o aborto, você tem que ser contra as guerras, contra a corrupção, contra os assassinos, contra todo tipo de matança, exceto o extermínio das pestes, porque está escrito na Bíblia, as pestes são pestes, têm que ser exterminadas. O que é peste, tia Sou? A dengue, os pernilongos, o mosquito, os vírus, formiga. Formiga, tia Sou? Sim, senhora. Formiga é peste. Piolho, carrapato, cupim, pulga. Formiga é peste, tia Sou? Com certeza. Ela carrega bactéria e vírus para todos os lugares, ela come, ela destrói todas as flores e animais preciosos. Quantos animais já deixaram de existir por causa das formigas? Quantas flores raras, alimentos de fonte às abelhas produzirem o mel? Quantas flores já foram destruídas e extintas por causa das formigas? Barata é peste, tia Sou? Com certeza. Então não idolatre formiga, não seja ignorante. Ah, mas e o filme de Hollywood? Hollywood são um culto satânico escondido há 70 anos que foi progredindo e manipulando as pessoas para o que eles produzissem seja a verdade. Então não idolatre formiga, é tudo mentira. E as aranhas, tia Sou? Aranha não é praga, só que você não pode ter aranha dentro de sua casa, nem aranha e nem escorpião. Se entrar abelhas dentro de sua casa, ajoelha e chora e agradece, porque você está sendo abençoado.
E Vespa, tia Sô, Vespa não está sendo abençoado não, pode exterminar. Presta atenção nos sinais. Essa carta está te dando a vitória, signo de Gêmeos. Mas que seja uma vitória passiva para a felicidade coletiva, que seja uma vitória de paz para a felicidade coletiva, que seja uma vitória verdadeira de paz e harmonia entre os homens e os animais, para o ecossistema, para que possamos entrar na nova era de Aquário de 1000 anos, de dinâmicas e atividades felizes com nossas famílias, no progresso, na abundância, na fartura. Porque quando terminar o Apocalipse, é como se tudo tivesse terminado. Sem comida, sem compaixão, sem respeito, sem verdade, sem orientação, loucos, dementes, vampiros, zumbis. Porque quando a pessoa ela não está mais equilibrada e o ecossistema está desequilibrado, ela vai respirar o quê? Ela vai beber o quê? Ela vai comer o quê? Para o cérebro continuar saudável e controlado. Enquanto vocês estiverem saudáveis e eu falar o que eu estou falando, vocês vão entender. Se ultrapassado o limite vocês estiverem com anemia, com insuficiência de vitamina, com o cérebro cansado, com a vitalidade cansada, vocês não vão entender nada do que eu estou falando. O Apocalipse ele acontece porque os 4 cavaleiros eles vão destruindo aos poucos a civilização, para a civilização ficar burra, para a civilização perder as vitaminas, para a civilização não entender mais nada e eles fazerem o que eles quiserem e eles não estão entendendo também. Aquele que controlava nem ele mais está entendendo. E no final da equação da matemática do Apocalipse só sobra 1/3 da humanidade. É muito triste. E quem que causou o Apocalipse? A sociedade. A sociedade que passou do limite dos 5 de espadas. Os poderosos. Aqueles que têm autoridade e poder para mandar prender, mandar fazer guerra, mandar matar. É isso. Mas no passado eles eram igual Darth Vader. Eles nasceram normais, neutros, felizes, tiveram amor, um grande amor, uma princesa, um príncipe, tiveram um filho, a princesa ficou grávida. E daí ele teve uma decepção, ele foi atacado, ele ficou queimado e para sobreviver, ele não vou dizer se vendeu, mas para sobreviver e para não morrer, de medo de morrer, porque ele era um covarde, ele passou para o outro lado podre do cultural, na promessa que ele teria poder e saúde e felicidade. Só que essa promessa foi mentira, porque ele teve o poder, mas não teve saúde nem felicidade. E daí, quando ele percebeu, tarde demais, que ele foi enganado durante o império dele de 100 anos, ele foi o pior imperador da galáxia na série da Guerra das Estrelas. 100 anos imperador. Infeliz. Mas ele foi prometido que ele seria feliz e saudável. Ele não foi saudável e nem feliz. Usava aquela máscara de oxigênio artificial o império todo. Ele não teve nem um dia de felicidade e nem saúde. E sentia dor. A mentira do cultural podre do Brasil e do mundo. Eu vou te trazer felicidade, saúde e poder. Tudo mentira. Porque a felicidade e a saúde ela só vem do Mestre Jesus. A felicidade e a saúde de uma pessoa normal, não estou falando de psicopata. O psicopata ele é diferente, ele é doente. Eu estou falando de gente normal. O Darth Vader ele era uma pessoa normal.
Mas no ataque que ele sofreu em ser queimado, também afetou os neurônios do cérebro dele, o julgamento, o controle, o discernimento. Esse 5 de espadas está te trazendo a vitória. Mas pensa no que eu estou falando, que seja a vitória da coexistência entre os homens e os animais e o ecossistema ser saudável para que possamos chegar aos 1000 anos da nova era de Aquário. Tudo vai depender do livre-arbítrio. Ninguém garante que esse mundo não vai explodir igual Marte. Quem disse que Marte não passou pela mesma história que nós estamos passando? E teve um João e teve uma Bíblia, e João avisou: olha, vocês vão ter 7 anos da tribulação e depois vocês vão ter mais 7 anos do final do Apocalipse. Se vocês conseguirem terminar, vocês vão entrar na nova era de Aquário. Quem garante que eles não conseguiram? Quem garante que aconteceu o pior e o planeta de Marte explodiu e não sobrou ninguém para contar a história? Porque João avisou, Deus avisou, mas o livre-arbítrio da civilização é o que causa a destruição da civilização se a civilização perder o controle, perder a alimentação, perder a saúde, ficar com anemia, ficar com o cérebro doente, ficar, por exemplo, frustrado após ser traído ou ser atacado igual Darth Vader e se tornar totalmente cultural podre das galáxias. Entende o que eu estou falando? Se você hoje não entender, futuramente você vai entender menos ainda. Então hoje eu preciso que você entenda, reflete sobre o assunto, dê valor ao ecossistema, ao mel, principalmente ao mel verdadeiro, o mel das abelhas. Quanto mais escuro, melhor. A Alemanha está vindo buscar mel aqui no Paraná para tratar câncer, só que eles não estão falando porque não tem para todo mundo. A Alemanha vai buscar no mundo aonde eles encontram a melhor fonte de energia para tratar as doenças. Só que não pode contar para todo mundo porque não tem para todo mundo, mas se a gente cultivar, vai ter para todo mundo, ao invés de acabar com o ecossistema. Limpar o ecossistema. Sabe por que vai ter sangue no mar? Está escrito lá. Porque a destruição do mar vai destruir todos os seres do mar que têm sangue. Se uma baleia explodir, você sabe quanto de sangue que vai cair no mar? Imagina se todas as baleias explodirem. Vai ser um mar de sangue. Você sabia que tubarão também tem sangue? E ele é um peixe, não é um mamífero. Alguns peixes e os mamíferos do oceano, eles têm sangue. Eles dão leite ao filhote. Eles são mamíferos. Se eles explodirem por causa das guerras causadas pelos poderosos, empoderados e militares, por exemplo, vem o general, presidente, o fulano, primeiro-ministro, um desses canalhas aí, vão botar o submarino para explodir lá no Oriente Médio ou explodir lá na Austrália. Vamos ver onde é que esse submarino vai explodir tudo lá. Quem que vai morrer? As baleias. Quando elas morrerem tudo, o que acontece? Aquele mar de sangue. Porque todo mundo se pergunta, será que esse sangue do mar que está escrito na Bíblia vai ser sangue mesmo? Então, quando João deu o aviso e o alerta, você tem o livre-arbítrio, para que isso não aconteça, você tem. Você pode evitar certas coisas do Apocalipse para que dê resultado nos 1000 anos de paz de Aquário? Claro que sim. Se você conseguir controlar o que já foi avisado para você. E por que foi avisado para você? Para você ter uma ideia do que ia acontecer e para você não deixar acontecer, signo de Gêmeos. Se eu estou falando tudo isso aqui, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade não deixar que aconteça. Eu vou te dar outro exemplo. Por que foi avisado ao ser humano o que iria acontecer? Para nós tentar evitar e não deixar acontecer o pior, para a gente poder entrar na era de Aquário de 1000 anos de felicidade.
Marte explodiu, Marte terminou, a civilização, o planeta terminou por algum motivo. Talvez seja a mesma coisa que está acontecendo com a gente. Mas tia Sô, se foi revelado na revelação, se João disse, vai acontecer. Ele disse o que iria acontecer. Mas nós temos o livre-arbítrio, lembra do livre-arbítrio? A gente pode evitar. Se tudo que acontecer no Apocalipse, não vai sobrar ninguém para contar a história, é impossível. Nem esse 1/3 que vai sobrar, vai sobrar. Esse 1/3 vai sobrar porque nem tudo que vai acontecer. Impossível tudo acontecer e sobrar planeta. Impossível. Só se sobrar em espírito, porque em 3D não vai sobrar. Mas se a gente evitar, a gente pode evitar pelo livre-arbítrio? Lógico que sim. A lei do livre-arbítrio pode evitar o que foi previsto se a gente continuar do jeito que a gente está indo. Vou te dar outro exemplo para você entender como que Deus é maravilhoso na sua perfeição. Ele já colocou o Apocalipse, ele já colocou a matemática. Olha, se você continuar assim, egoísta e genocida e canalha e assassino e corrupto, é isso que vai acontecer. Eu tô te dizendo o que vai acontecer. Não é melhor vocês terem a consciência, vocês estão sabendo do que vai acontecer e se autocorrijam, se espiritualizem, se educam, peçam perdão, tenham consciência, se alimentem, tenham saúde, deixem a mente saudável, porque se a mente não estiver saudável, a mente que comanda as atitudes. Se a mente está demente, a mente mente que não sente. Vou repetir, se a mente está demente, a mente mente que não sente. Geriatria, velho gagá, presidente gagá, não sei o que gagá. Eu falei nas eleições passadas que eu era contra qualquer presidente ser candidato ou ser eleito após os 60 anos de idade. Eu coloquei a data de 60 naquele mural do YouTube, da postagem do YouTube, que eu falei a minha opinião. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Califórnia, nem na Austrália, nem governador, nem presidente, nem primeiro-ministro, ninguém. Essas pessoas, elas chegaram ao ponto que elas precisam descansar com maior respeito e tirar férias e começar uma vida de avô e de avó e serem felizes e darem conselhos fora do universo de poder e autoridade para que não aconteça o pior. Tudo isso foi revelado para mim segurando essa carta do 5 de espadas, que é uma carta que te dá vitória, que deu vitória ao Darth Vader durante tantas batalhas, mas não trouxe felicidade. A felicidade, ela só sai, a felicidade para quem é normal, não estou falando de psicopata. Estou falando para quem é normal, para quem ama sua família e seus filhos, para quem quer ter abundância, ser abundante, ser rico em todas as formas e viver num planeta maravilhoso. Entrar na nova era de Aquário. São pessoas normais. Não estou falando de psicopata. Psicopata é outra história. E tá cheio de psicopata aí pelo mundo. O que Jesus faria? Fundo de baralho eu vejo 7 cartas. Olha só que maravilha. Você que é normal, você que é do bem, que ama a família e os filhos e quer entrar na nova era de Aquário de 1000 anos de dinâmicas felizes, de abundância, de riqueza em todas as áreas de sua vida. 10 de copas. Então essa mensagem é a você. O sacrifício de entender o que eu falei hoje e ouvir essa leitura várias vezes. O número 12
É um sacrifício de você reconhecer o que está errado e o que está certo, mesmo que você tenha apoiado o errado, e você voltar atrás e reconhecer que estava errado. E sempre ser humilde perante Deus. Aquele que chora em humildade por reconhecer que errou são as lágrimas mais amadas e mais abraçadas pelo divino, por Jesus, por Deus, pelo universo, pelos alienígenas passivos que estão nos assistindo e torcendo para que nós possamos encontrar a vitória e que esse planeta não exploda assim como aconteceu em Marte. Eles estão nos assistindo a vida do planeta Terra live, assim como eles assistiram Marte. Infelizmente Marte perdeu. 6 de ouro, 6 de espadas. Graças a Deus, do 5 de espadas ao 6 de espadas. E 6 de copas, 666. E na 7ª carta você tem o 2 de copas. Essa equação aqui está dizendo que você termina o 666, que é o anticristo. 666 na Bíblia, 666, é aquele que vem na missão mentirosa da paz, que eu vou te dar a cura, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar assistência, eu vou te dar um mundo melhor. Mas o 666 é uma ilusão. 666, Mateus, capítulo 24, versículo 24. A inteligência artificial faz parte do anticristo. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo é uma manipulação. Pode ser que essa pessoa vai ser manipulada pela inteligência artificial e colocada um chip dentro da cabeça dela. Pode ser. Eu não descarto nada, eu não duvido de nada. Mas aqui, o teu propósito é o 10 de copas. Você que está me assistindo, você quer que a gente entre na nova era de Aquário para termos 1000 anos de paz, de dinâmicas felizes, abundância em todas as áreas de nossa vida, felicidade, dinâmicas. Ninguém vai ficar sem ter o que fazer, mas ninguém vai precisar correr atrás do prejuízo, nem correr atrás de maluco, nem correr atrás de assassino, nem correr atrás de corrupto, nem correr atrás de gente viciada nas drogas, porque aqui o povinho do cultural do Brasil, quanto mais eles fumam, mais o cérebro fica burro. Quanto mais viciados, mais burros eles ficam para serem melhor manipulados pelo anticristo. Então aqui você quer entrar nessa felicidade maravilhosa do divino, do livre-arbítrio que foi nos dado para a gente viver num paraíso do Éden, se a gente quiser, pelo livre-arbítrio. A gente pode? A gente pode. Vai ter que ter uma nova estratégia de sacrifício aqui, porque o pendurado não é brincadeira. Se você não reconhecer o equilíbrio, se você não reconhecer o passado, se você não reconhecer aonde que está errado e continuar teimando, você acaba enforcado. A gente tem que entender a iluminação divina. Às vezes, por que ele está pendurado? Falta sangue no cérebro, falta oxigênio no cérebro, falta inteligência no cérebro, falta vitamina, falta equilíbrio, falta calma, falta saúde. Então ele se virou de cabeça para baixo, ele está enforcado, ele está pendurado. Mas quando ele está de cabeça para baixo e o sangue desceu para a cabeça, ele se torna iluminado, mais saudável, mais inteligente, enxergando a verdade universal do discernimento divino, para esse planeta continuar existindo e a gente poder entrar na nova era de Aquário. Tem duas opções no Apocalipse: ou a gente termina em final feliz e entra na nova era de Aquário, ou não vai ter nova era de Aquário e vai explodir, vai virar Marte, o segundo Marte do sistema solar, que está sendo assistido pelos extraterrestres. Eles não têm capacidade de salvar 8 bilhões de gente. É muita gente nesse planeta.
Eles não estão conseguindo nem salvar a raça deles, que está deteriorando. Deteriorando por falta da conexão da glândula pineal, que em algum momento da evolução deles se perdeu. A gente não pode perder a glândula pineal. Talvez no passado da evolução deles, eles também foram manipulados e enganados pelo cultural podre, comeram alguma coisa que não prestava, um refrigerante, era moda. Todo mundo fazia. Eu não sou todo mundo, eu não visto o que todo mundo veste, eu não gosto do que todo mundo gosta, eu sou eu e eu abraço o que me faz feliz. E mesmo estando com a conta bancária tão baixa, o governo brasileiro, se eles me investigam, falam: por que ela é tão feliz se ela é pobre? É isso que eles falam, porque eles são ignorantes. Porque na opinião deles só é feliz quem tem dinheiro no banco. Quem que é feliz? Aquele que está indo dormir, sorrindo, se sentindo orgulhoso pelas bênçãos que aconteceram naquele dia, e não são bênçãos materiais, são bênçãos em fazer o bem aos outros. Agora, aquele que sorri porque está ganhando dinheiro, esse sorriso ele termina daqui 10 minutos. Ele sorri porque ganhou dinheiro, daqui 10 minutos o sorriso vai embora. Ele vai precisar produzir mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Ah, mas eu vou ter mais dinheiro se eu comprar mais agrotóxico para ter mais produção, e que se dane o mundo. Ah, as abelhas vão morrer, e daí que se dane. O ecossistema vai acabar? Não, vai nada, porque o ignorante ele pensa que o planeta Terra aguenta a poluição, aguenta os agrotóxicos, aguenta as guerras, aguenta armamento químico. O ignorante do Brasil e do mundo, eles pensam que o planeta Terra é mágica, que aguenta. Eles não sabem da delicadeza, que nós somos os guardiões desse planeta, que não tem ninguém que vai limpar o que eles estão sujando. Eles têm que limpar o que eles estão produzindo. Então aqui, os 666, a ilusão do anticristo, é a rejeição daquele que tem poder em dizer: ah, não vai acabar não. Ah, se essa água ficar poluída, eu compro água em outro lugar. E se todas as águas ficarem poluídas? A vaca está comendo do pasto que está poluído, então o leite dela vai ficar poluído. Meu Deus do céu. Aqui tem, graças a Deus, você enxergando a realidade do anticristo. 666, vem aqui, 6 de ouro, 6 de espada, 6 de copas. Aparece ser maravilhoso, mas você vai ter o apoio da verdade. O 2 de copas é quem vai te mostrar a verdade do que está acontecendo à sua frente. 2 de copas. Uma pessoa que realmente, com a sinceridade divina, e tem o arcanjo Gabriel no topo do 2 de copas com o símbolo da medicina de Apolo, que são as 2 serpentes no DNA. Esse 2 de copas, ele está te trazendo um resultado que o 2 aqui são 2 cabeças de gêmeos. Você vai ter o apoio para poder entender o que eu estou falando antes que seja tarde demais. Entender que o Darth Vader teve poder, mas não foi feliz, que ele foi manipulado e ele foi enganado. E chegou um ponto que ele entendeu que ele foi manipulado e enganado, mas daí era tarde demais, ele continuou sendo chantageado e calado, fingindo que não está sabendo,
que a promessa que lhe foi prometida de felicidade e cura nunca aconteceu. Aqui você vai ficar sabendo. Aqui tem o 2 de copas. Essa carta ela traz uma conclusão que você vai me ouvir e vai entender direitinho o que eu estou falando. Você, quem é você, eu não sei. Mas tem alguém aqui que vai entender direitinho o que eu estou falando. O poder de 1 mais 1 mais 1 é uma congregação. A congregação é que vai salvar esse planeta Terra. Lembra do que eu falei? Só porque Deus mostrou a todos nós, através de João, o que pode acontecer, não significa que a gente não tenha calibre e capacidade para não deixar acontecer, para esse planeta não explodir e para a gente entrar nos 1000 anos de paz da nova era de Aquário. E quando Deus tiver certeza que nós estamos preparados, Ele volta. Jesus, Deus o Criador, não confunda. Deus deu Jesus para a nossa galáxia. Deus deu um Cristo a cada galáxia. Então, quando Jesus perceber que estamos preparados, Ele volta com seu exército de anjos. Se a gente demonstrar essa congregação, esse resultado de 2 de copas, tudo que está profetizado é para a gente entender que tem 2 histórias. E pelo livre-arbítrio, o planeta Terra pode virar Marte. Pode explodir. Não vai sobrar nem 1/3 para contar a história. Mas se a gente vencer, vai sobrar 1/3. E para sobrar 1/3, vai ter que sobrar bastante planeta. E tem que ter ecossistema, e tem que ter abelha, e tem que ter flor, e tem que ter natureza, e tem que ter água boa para beber, tem que ter ar para respirar. Então não pode ter armamento químico, não pode ter guerra, não pode ter poluição, não pode ter a destruição do ecossistema. Senão a gente não consegue. Tantos filmes de ficção científica já foram feitos para poder educar o povo ignorante. Olha, se acabar o ecossistema, você vai passar fome ou vai comer alga amassado das fezes da congregação que sobrar e vai comer alga de fezes amassada para o resto da sua vida até você morrer. É isso que você quer? A cada dia a comida fica mais caro. A gente comprava uma dúzia, hoje a gente compra 2 maçãs. A gente comprava uma melancia, hoje a gente compra um pratinho com 6 fatias. A gente comprava... Quando eu era criança, minha mãe comprava a peça do filé mignon completa. Hoje ela compra 3 bifes. Muitos de vocês estão assim. Quando a gente era criança, a gente comprava 10 quilos de carne, um saco de carvão e todo final de semana a gente fazia churrasco. Hoje a gente vai fazer um churrasco uma vez por ano. Fazer um churrasco só em festa junina. Vamos esperar para a festa junina ano que vem para a gente fazer outro. Essa ilusão do poder material, de você ter uma bolsa cara, mas não ter mais comida para comer. É a ilusão do anticristo. A ilusão de você ter um carro maravilhoso na garagem, mas não come, e o que come não te dá saúde, tá com dor na bunda, tá com dor na perna, tá com dor de cabeça, tá com vírus, tá com câncer. Por que você tem dinheiro e você não está feliz? Ou você está doente, ou alguém na família não está bem, ou tem problema, ou tem tantas coisas que acontecem com quem tem dinheiro. As pessoas pensam, ai, pobre é infeliz. O rico, ele não é feliz. Ele é o que eu falei para vocês. Eles têm uma saciedade por mais, porque o que dá prazer dura pouco.
o carro maravilhoso, daqui ano que vem já não é mais maravilhoso, ele começa a gritar, xingar o carro não presta, esse carro, não sei o que é outro carro. Daí ele vai dar um jeito de produzir mais dinheiro, mesmo que seja corrupto, mesmo sem saber as consequências que ele está causando a todos. Ele está dando um jeito dele para ele continuar sorrindo por 10 minutos, daqui a pouco ele está infeliz de novo, ele quer outra coisa. E daí vem Deus e manda uma chuva, chove, 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 por falta de respeito, pelo deboche a Deus, aqueles que debocham. Daí chove, 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 acontece uma inundação, um vulcão explode, um raio cai, o granizo quebra o carro maravilhoso, que era maravilhoso, que não aguentou o granizo. O que você quer dirigir então? Um tanque de guerra para você aguentar o granizo de Deus? Daí acontece os terremotos, acontece os maremotos, destrói tudo. Vocês sabiam que a Flórida é o maior exportador criminoso de tráfico de crianças? Eu até fiz uma pasta atual lá no outro canal do BTS. Então, aqueles que estão pensando que a Flórida é inocente, que tem a Disney, que só tem coisa boa. Tem outro lado da moeda da Flórida. Então, a gente está sempre pensando que as aparências são a verdade. Aqui o 666, as aparências enganam aqui. É como se fosse a Flórida, tem muita aparência, mas ela engana bem. Igual a bruxa de 71, rainha da música do entretenimento americano, que tá velha demais, tá podre demais, e a Lilith agora deu a coroa dela para outra bruxinha podre. Lilith 17, versículo 4 de Revelação de João, infelizmente do signo de Áries, e a bruxa velha do 71 do signo de Leão, porque signo não é caráter. Ela não vai ter caráter porque ela nasceu no signo de Leão. Ela não vai ter caráter bom porque ela nasceu no signo de Áries. O Adolf Hitler era de Áries também, o maior psicopata. Então, signo não tem absolutamente nada a ver com o caráter podre da pessoa. Ela tem o caráter podre pelo livre-arbítrio e pelas manipulações, igual aconteceu com Darth Vader, que ele foi prometido de ter poder, felicidade e saúde, mas ele só teve o poder. A felicidade e a saúde foram mentira. E quando ele caiu na realidade e percebeu, era tarde demais. O que ele vai fazer? Continuar do jeito que tá. Mas no último dia de sua morte, ele disse a verdade, que ele já sabia. Enfim. Essas leituras de maio, elas estão muito complicadas, ou menos complicadas, mas mais completas. Para que possa acontecer essa paz mundial, na hora certa é revelado o que eu tenho a dizer, a quem quiser ouvir. Porque nós estamos sendo bloqueados pela inteligência artificial, do algoritmo, que também faz parte do anticristo, para não deixar bater 144 mil. Vocês já sabem da história dos 144 mil bíblico. Não são somente diretamente descendentes de Israel dentro de Israel. São descendentes da genética divina espalhados pelo mundo. Em algum lugar desse mundo aconteceria um local específico onde o número 144 mil demoraria para ser
batido, como acontece no meu canal, como sinal a todos entenderem que esse canal está dizendo a verdade divina. Esse canal está tentando unir a todos que acreditam em Deus, porque a discórdia que foi causada por Lilith, Jezebel, quando encarnada na Terra, também foi Lilith encarnada. Essa discórdia entre os cristãos parece a discórdia que acontece entre a esquerda e entre a direita. Dentro da direita eles têm discórdia, dentro da esquerda eles têm discórdia. Então, dentro dos fiéis de Deus tem discórdia. São os 144 mil, ou o número 144 mil, aonde você encontra a união. Acreditamos aqui em reencarnação, em Deus, o Criador dos universos dois paralelos, porém sem confundir que o nosso Cristo Jesus, Senhor da nossa Via Láctea, é o nosso Cristo, e a cada galáxia existe um Cristo de presente dado pelo Deus do Criador dos universos, e o nosso Cristo, junto com sua esposa Sabedoria, Sofia. Esse espírito da esposa de Jesus que a igreja fala, não é Israel, não é a igreja, não é a religião. Esse espírito divino que existe no universo, como se fosse gêmeos, Jesus e Sofia. Sofia também encarnou 3D. Quando Jesus encarnou, Sofia encarnou como Maria Madalena. Não, tia Sô, eu não vou ficar explicando, porque não adianta a gente explicar, porque tem gente que não vai acreditar, tem gente que não vai entender, tem gente que vai perguntar para o pastor vai dizer que está errado. Mas Jesus encarnou como homem na Terra, Jesus era a fonte, Jesus continua sendo a fonte do núcleo da nossa galáxia. E ele encarnou aqui na Terra. Ele veio como homem, porque como espírito não era suficiente. E ao seu lado veio Maria Madalena, que também teve o seu problema interno, que ela já teve outros problemas internos, não vou nem começar com Sofia. Agora, a Lilith é uma criatura que desde que foi criada, ela foi criada na ignorância. Até Lúcifer teve uma vida angelical antes de partir para a ignorância. Mas a Lilith, desde que ela foi criada, do primeiro dia de vida dela, ela foi criada no egoísmo, na discórdia. A Lilith, ela se acha mais empoderada do que Deus. Ela não tem compaixão. É ela que manipula a rainha bruxa de 71, velha de leão, que já está com as pelancas para lá e para cá, e todas as outras marionetes, princesas e rainhas. Porque o entretenimento da música hoje se tornou um dos poderes da manipulação do anticristo. Um dos poderes. Mas quem que acaba com a Lilith de Revelação 17, versículo 4 de João? Os 7 anjos. Aquela cor de Lilith em Revelação 17, versículo 4 em João, ela usa 2 cores. O vermelho e o lilás. E quem que acaba com ela? O lilás dos anjos. É uma contradição que você pensa, então vermelho e lilás são de Lilith e do diabo. Pois é, só que o vermelho e o lilás também são de Deus, porque foi Deus que criou as cores. E às vezes, para lutar fogo contra fogo, então precisa ser fogo contra fogo, cor contra cor, para terem o mesmo nível de PlayStation, certo?
Lilith já venceu de Sofia algumas vezes, porque Sofia estava sozinha. Mas quando Sofia está acompanhada, impossível a Lilith vencer. 6 de paus é uma vitória. A carruagem, uma vitória que chega mais rápido do que você imagina, de número 7. E o Apocalipse todo repete o número 7 várias vezes. Nós temos 7 dias na semana. Não é coincidência. Aqui você tem o 6 e 7. Nessa sequência divina, se você entender o que está acontecendo aqui, porque eu não sei se você está seguindo ou está prestando atenção. Aqui tem o número 6 de paus. Antes do 6 de paus, eu falei sobre o 666 da ilusão maravilhosa do anticristo, que está aqui. Então, saiu 6666. Nessa sequência, quando isso acontece no tarô, não é coincidência, porque eu lavo as mãos, as minhas mãos estão esterilizadas, higienizadas, igual a gente lava para fazer uma cirurgia daqui até o cotovelo. Então, essa higienização que eu preparo antes de abrir o vídeo para pegar nas cartas é para que eu tenha certeza do que cair na mesa não é coincidência. Isso aqui que caiu, o 6 de ouro, o 6 de espadas, o 6 de copas e o 6 de paus, seguido pela sequência do número 7. Então, vamos lá, 6 de espadas, perdão. A primeira carta de vocês foi o número 5, nessa sequência divina sincronizada também, certo? Foi o jumper, o número 5, falamos 30 minutos do número 5. Daí no final, 6 de ouro, 6 de espadas, 6 de copas. E daí, na epifania. E no tarô, começa com o 6 de paus, que foi o último naipe de 6, 5, 6, 6, 6, 6. E na sequência, 7. Essa sequência está subindo. Isso aqui é vitória total. É vitória de 200%. Se você quiser. Se você quiser, você causa a nova era de Aquário para ser ativada dos 1000 anos de paz, de dinâmicas felizes, e vencemos juntos o anticristo, e realmente 1/3 da população vai ter planeta maravilhoso e saudável do ecossistema para recomeçar, para não explodir e não virar igual Marte. Você tem esse poder. 6 de paus, depois dos 3 naipes, seguido pelo 7 da carruagem. No número 7 que eu acabei de falar, que quem vai vencer a Lilith são 7 anjos, e o número 7 da carruagem está aqui, que é um triunfo e uma vitória ao lado do 6 de paus, que é um triunfo e uma vitória, que não existe vitória maior que o 6 de paus nos arcanos menores. E o 5 de espadas já era a vitória do naipe de espadas. O 6 de paus é a maior vitória de todos os naipes menores. E a sétima carta, ou a carta de número 7 dos arcanos maiores, a carruagem, é a carta que diz triunfo, entre aspas, triunfo. O triunfo é o final da guerra. O triunfo não é mais uma batalha. Se o 6 de paus está dizendo que ele voltou dessa batalha vitorioso, o 7 da carruagem está dizendo ele não só voltou da batalha, mas também como foi a última batalha. Ele voltou vitorioso dessa guerra do Apocalipse, da ignorância de aceitar guerra e aceitar exército e aceitar genocídio e aceitar malucos e assassinos e corruptos. Acabou. Aqui acabou. Acabou. Você venceu e esse mundo se torna na nova era de Aquário. Acabou as guerras. Acabou. Você voltou vitorioso. Você foi e você voltou com uma nova consciência. Hoje você chega nesse vídeo, você sai desse vídeo com uma nova consciência. Tudo que eu falei hoje para você, você vai entender, porque o teu cérebro ainda tem saúde e vitamina para entender. Antes que a gente chegue naquela fase que não tem mais comida, não tem mais vitamina.
E o cérebro está totalmente burro, só sobrevivendo até morrer. Então hoje você ainda consegue entender o que eu estou explicando. Se eu te explicasse isso depois, talvez seria tarde demais. E depois eu não estaria aqui com saúde mental para te explicar. Então Deus está mostrando no dia certo, na hora certa, nesse canal sincronizado, esterilizado, que está pendente para bater 144 mil, e até isso João disse na Bíblia. O arcanjo do Apocalipse pediu a Deus: Deus, posso? Deus falou: não, espera até bater 144 mil. Aliás, quem falou isso, tia Sô? Foi Deus ou foi Jesus? Então, para não confundir a cabecinha de vocês, quem falou nesse momento aqui do Apocalipse ao sétimo anjo foi Jesus, porque ele estava sentado no trono. Foi a ele dado a autoridade da galáxia. Então ele sentou no trono. Deus, o Criador, deu autoridade suprema àquele que sentasse no trono, o escolhido, o carneiro de Deus, signo de Áries, Jesus. São 13 signos ao redor do Sol. Jesus, Áries, mais os outros 12. São 13 pessoas na pintura da codificação secreta de Leonardo da Vinci. São 13 pessoas, Jesus mais os 12 apóstolos. São sempre 13. Não estou falando que o número 13... Eu não estou elogiando o partido político, porque quando a gente fala de número aqui, se eu falar 22, você vai falar, tá falando da direita. Se eu falar 13, ela tá falando da esquerda. Não estou falando, não. Eu estou falando do número. Agora, a direita pegou o número 22 para ela e a esquerda pegou o número 13 para eles. Os dois escolheram os números mais poderosos para eles brigarem. Certo? Esses dois números são de Deus. Todos os números, aliás, são de Deus. Mas o 5 do pentagrama foi manipulado e utilizado, está sendo manipulado e utilizado pelo diabo. Aquele pentagrama aqui na carta, se não tivesse dentro de uma moeda, todas as cartas seriam do diabo. O que salva esse pentagrama é porque ele está dentro de uma moeda, numa circunferência. Aqui ele está controlado, dentro da moeda. O pentagrama da carta do diabo, ela está sem a circunferência do controle, descontrolado e para baixo. A estrela do pentagrama dentro de uma moeda, ela está controlada. Ela consegue ter limite. Mas a estrela do pentagrama do diabo, ela está sem controle. E quando ela inverte para baixo, ela não tem mais esperança de redenção. As pessoas morrem sem saber que foram manipuladas. Os adeptos do pentagrama invertido, elas morrem sem saber que elas foram manipuladas. Elas não conseguem. E após a morte, o reciclo do que sobrar do espírito delas vai ser alimento aos demônios. Então elas desaparecem da existência. Por isso que o hollywoodiano satanista pensa, mas após a morte não existe mais nada. Eles já sabem que não existe mais nada. Eles só têm aquela vida, que realmente é isso, não existe mais nada. Eles não vão mais ter existência. O sol, olha só que lindo, maravilhoso. Após a carruagem, que eu falei para vocês que, entre aspas, é a palavra triunfo na edição do livro, sai o sol, que é a carta do arcano maior mais feliz do tarô de 78 cartas completo.
O Sol, ele rege Leão e exalta em Áries. A ironia que eu falei para vocês que a bruxa do 71, a velha, a Lilith, é de Leão e a princesa nova é de Áries. A ironia de saber que o mal pode ser de qualquer signo e que o mal pode ser até do signo do nosso Cristo, signo de Áries, que aliás ele é da tribo de Judá, que é simbologia de leão. E no Alcorão Sagrado diz que Jesus vai voltar no mês de agosto, quando ele voltar com o seu exército dos anjos divinos. Assim diz o livro de Hadith, que ele volta em agosto. E aqui nós temos Jesus, o menino Jesus a cavalo. Para quem não sabe, na edição tradicional explica que é o menino Messias, o Messias ou Jesus, entenda como quiser. Volta a cavalo. Cavalo também é simbologia de Sagitário. E o Sol exalta no signo de Áries, 19 graus, e essa carta é número 19. É a carta do destino à felicidade. O Sol é uma orientação, ele nasce no leste, ele termina no oeste, é o direcionamento certo. Por isso que nos arcanos maiores não tem 22, de 0 a 22, é de 0 a 21, mas são 22 cartas, porque você quando termina o 21, foram 22 cartas para encontrar o direcionamento certo. Então, quantos arcanos maiores tem no tarô? 22 arcanos, do 0 ao 21. 22 o número do caminho certo na numerologia. E então agora ela está falando do partido da direita. Agora ela está puxando... Eu não estou puxando o saco de ninguém. Não estou falando bem nem da direita e nem da esquerda. Eu vou repetir. O número 13 e o número 22 pertencem a Deus. Não pertencem ao diabo. Mas se a senhora fala... Ó, não confunda o que eu estou falando com a manipulação que acontece no planeta Terra. Aqui, aquele que encontrar a verdade pela intuição do coração, todos encontrarão a mesma verdade do que eu estou falando. Não é a verdade de apoiar partido político, nem a verdade de apoiar somente a igreja protestante, ou somente a igreja católica, ou somente o espiritismo, ou somente os muçulmanos, ou somente os judeus. Quem está somente no somente é a mente que não sente. Nessa felicidade total da nova era de Aquário, ela acontece pelo teu poder de entendimento. Você faz isso acontecer. Eu não sei quem é você, porque o signo de Gêmeos aqui é o signo mais poderoso que saiu para as leituras que eu fiz para o mês de maio. Eu nunca vi isso acontecer no meu canal desde que eu comecei a fazer tarô, desde 2018 que eu comecei a fazer o tarô. 6, 6, 6 e 6, mas é uma sequência de 5, 6, 6, 6 e 6, 7 e o Sol 19. O que será que tem aqui? Vamos ver. 9 de ouro, meu Deus. O 9 de ouro é o amor incondicional, a vitória, a abundância financeira, material 3D, naquela família maravilhosa do 10 de copas que começou a epifania, seus filhos, seus herdeiros, seu filho quando cresce, sua filha quando cresce, a abundância que ela terá no jardim dela, da nova era de Aquário, só vai acontecer se acontecer a paz, se acontecer Jesus vencer a Lilith e o diabo. Esse 9 de ouro é o futuro. É o futuro dos teus filhos, porque você, signo de Gêmeos, está pensando nos filhos. Nessa casa abundante, ela está na parte externa, que é uma grande fazenda ou um grande jardim. Se for uma casa, é um jardim maravilhoso, onde ela tem frutas dentro do jardim dela.
frutas e flores silvestres, talvez ela até cultive seu mel particular, aquele mel bem puro que os alemães estão atrás aqui no Paraná, é um mel, chama de black honey. E aqui tem para vender no supermercado, mas custa R$ 89,00. Quem que aguenta? Desse tamanhozinho, R$ 89,00. O black honey é maravilhoso. Talvez você vai cultivar esse black honey no teu jardim. Nove de ouro. Nós estamos falando do futuro dos teus filhos. Rei de espadas. Aqui nós temos um checkmate. Ontem eu falei para Ares que essa carta é o ex-marido narcisista. Aqui eu não estou falando do ex-marido narcisista, eu estou falando do marido checkmate. A sua filha ou seu filho vão casar com uma mulher ou um homem checkmate. Você vai planejar o futuro da sua filha ou do seu filho para se casarem com um rei de espadas, um cara que vai ter calibre suficiente para continuar essa diligência de paz e sabedoria com o ecossistema e felicidade para essa nova era de Aquário de 1000 anos de paz. Nós estamos no prelúdio. Em 2030 estaremos na frente do portal do Ceará, em 2030. Então você está planejando tudo aqui para que seus filhos façam parte desse futuro maravilhoso. E aqui o 9 de copas, a satisfação. 9 de ouro e o 9 de copas. 99. E não é o táxi 99, não. O 9 de ouro é a satisfação 3D, física em abundância, e o 9 de copas é a satisfação da alma e do emocional e do coração. Não existe satisfação maior que essas duas cartas quando elas saem juntas. Porque você já tinha o 10 de copas, que é o seu plano de vida. O 10 de copas foi a carta aqui. Se você se lembra da Epifania. Lembra? Então, isso que você tem na visualização, você consegue, porque você é Gêmeos. Você consegue transformar esse mundo na nova era de Aquário. Quem é o Rei de Espadas? Para a gente fechar com chave de ouro. Todos os reis são signos fixos. O Rei de Paus é Leão, o Rei de Copas é Escorpião, o Rei de Ouro é Touro e o Rei de Espadas é Aquário. Você quer que seus filhos, 9 de ouro, são os filhos, os homens e as mulheres. Você quer que seus filhos estejam bem casados com a nova era de Aquário, para ter satisfação absoluta e total no 9 de copas e você atingir o 10 de copas, não somente a você agora, enquanto seus filhos estão pequenos aqui, nessa carta, mas ao futuro, de seus filhos, seus netos, seus bisnetos, para durar 1000 anos, prometidos da nova era de Aquário. Você consegue. Lembra da história do Darth Vader, que ele foi manipulado, ele foi prometido poder, felicidade e saúde, mas ele só recebeu o poder. A felicidade e a saúde nunca chegou, e quando ele entendeu era tarde demais. Então não seja manipulado, sempre diga a si mesmo o que Jesus faria. Jesus é pró-paz, contra a violência, pró-defesa. Se alguém invadir suas terras ou sua casa, você tem o direito de matar em defesa. Se matar, a consequência dessa morte foi causada em legítima defesa, que é perdoada pelo universo. Aqui é a exceção do matar. Agora, exterminar pragas, formiga, piolho, cupim, carrapato, pulga, a dengue, os pernilongos,
as baratas, etc. Exterminar os vírus e bactérias não é matar, é exterminar a falta de controle que precisa acontecer. Ok? Não confunda as coisas. Esse discernimento que hoje foi passado no dia certo, na hora certa, na sequência absoluta certa. Não existe outro jogo de tarô como esse que aconteceu hoje. Único e nunca mais vai existir. Assiste essa leitura quantas vezes for possível no futuro. Cada vez que você assistir, você vai entender mais. Você vai compreender que ela passou enquanto meu cérebro ainda tinha saúde para aprender e entender. Porque se ela tivesse deixado para que alguns anos na frente, talvez eu não teria capacidade de inteligência para entender mais. Porque a agenda do anticristo é matar a população na burrice. Toma refrigerante, come glúten, come açúcar, fica burro, que é para você não entender. Que assim seja, amém. Nesse 9 de ouro e 9 de copas e 10 de copas, casados e bem casados com a nova era de Aquário, rei de espadas, vitoriosos, felizes. Presta atenção, 6 de ouros e carruagem, vitoriosos, e o sol, felizes e saudáveis. O sol é sinal de felicidade e saúde. Aqui você já passou da estrela. A estrela era a esperança de encontrar a solução. A solução está aqui. Você já está no resultado aqui. E você consegue. Depois dessa leitura, eu crio esperança que a nova era de Aquário vai ser possível. Abraço energético da Tia So. Shalom, salam aleikum, namastê.